Oi pessoal, tudo bem? Saudade de vocês. Essa é a aula número 1. Tema: estudo das populações. E a gente vai entender um pouquinho sobre a dinâmica de uma população. O que isso significa? É quando a gente vai analisar a mudança que ocorre dentro de uma população. Mas o que é uma população? População é um conjunto de indivíduos semelhantes que habitam uma determinada área em um determinado intervalo de tempo. Porém, quando esses indivíduos cruzam entre si, eles têm que gerar indivíduos férteis. Então, partindo desse conceito, nós vamos agora trabalhar juntos alguns processos para que você possa entender melhor como uma população flutua, como ela varia, que alterações podem ocorrer dentro de uma população. E a primeira característica que nós vamos comentar é sobre a densidade. Então, a partir da densidade de uma população, nós podemos perceber se há um aumento ou uma diminuição de espécies naquele local. Há uma equação que nos mostra como isso ocorre, e ela é D igual ao número de indivíduos dividido pela área ou pelo volume. Por quê? Porque a área corresponde ao ecossistema terreno e o volume corresponde a um ecossistema aquático. A densidade é importante para que a gente possa perceber se está tendo um aumento da população, uma diminuição da população ou se a mesma se encontra instável. E por que isso é importante? Porque se em determinado espaço faltar alimento, aquela população tende a diminuir. Então, há uma série de fatores que influenciam na quantidade da população. A densidade vai variar de acordo com 4 pontos. Então, vai haver um aumento na população se houver uma grande taxa de natalidade e uma grande taxa de imigração. E vai haver uma diminuição na população se houver mortalidade ou seja, quando pessoas morrem, quando espécies, indivíduos morrem, ou emigração. Com esses dados, a gente pode fazer um comparativo e determinar, por exemplo, se há uma problemática em determinado ambiente, quando há um desequilíbrio ecológico. Eu vou colocar para vocês agora umas equações que relatam quando uma comunidade está em equilíbrio, está havendo um aumento na população, uma diminuição. Quando a população está aumentando, então é quando a natalidade mais a imigração é maior que a mortalidade mais a emigração. Quando a população está diminuindo, é quando a natalidade mais a imigração é menor que a mortalidade mais a imigração. A população está estável quando a natalidade mais a imigração é igual à mortalidade mais a imigração. Uma população tende a crescer muito quando há fatores que possibilitam esse crescimento, quando há condições ideais para que isso aconteça. É o chamado potencial biótico. Esse potencial biótico não tem nada a ver com o ambiente. Ele tem a ver, sim, com características da própria espécie, como alimento, parceiro sexual. Então, se eu estou em uma comunidade onde eu tenho alimento, eu tenho água, eu tenho parceiro sexual, eu tenho condições que possibilitem o meu desenvolvimento, então essa população vai aumentar. Mas, professora, por que não o ambiente? Porque a gente parte do ponto que pressupõe-se que as condições são ideais. Então, bota na tua cabeça. Quando a gente analisa um potencial biótico, a gente não visa o ambiente, a gente visa as características da espécie. Se a gente for fazer um comparativo, para que vocês possam entender o potencial biótico de uma espécie,
entre os humanos e as moscas. Então, a maturidade sexual de um ser humano é mais ou menos aos 12 anos, não é isso? Quando a menina menstrua, por exemplo. Hoje em dia há casos de 9, 10, 11 anos. Enfim, mas a de uma mosca, por exemplo, é dias após o ovo eclodir. Nós temos o tempo de gestação. Da mulher é 9 meses, o da mosca também é questão de dias. E a quantidade de descendentes. No caso, o ser humano pode ser no máximo 2 quando é gêmeos, mas na mosca ela pode colocar milhões de ovos. Então, todos esses fatores, maturidade sexual, tempo de gestação e quantidade de descendentes, influenciam para que o potencial biótico do ser vivo seja maior ou menor. Isso não quer dizer que porque existe um potencial biótico que as espécies vão crescer e proliferar e gerar descendentes de maneira desordenada e exagerada. A natureza possui a resistência ambiental. E o que é essa resistência ambiental? São fatores que impedem o crescimento dessa população, como falta de alimento, falta de água e espaço, variação de clima e algumas relações ecológicas, como predatismo, quando há uma presa e há um predador. Competição, quando há perigo de espaço ou de alimento, os indivíduos tendem a competir entre si. E parasitismo é a relação entre o parasita e o hospedeiro. Também há um controle populacional em relação ao parasitismo. A variação de clima porque quando um clima se torna desfavorável para determinada espécie, ele tende a sair daquele local por não suportar a mudança climática. Eu vou estar mostrando para vocês agora um gráfico que cai demais em prova, que é a curva de crescimento populacional. A linha vertical significa densidade e a linha horizontal significa o tempo. Essa linha de cor vermelha está representando o potencial biótico. Essa linha mais abaixo é chamada de curva de crescimento real. É assim que os seres vivos devem se comportar. Num determinado momento, eles vão ter um bom ambiente, eles vão ter água, vão ter alimento, vão ter parceiros sexuais, vão crescer, mas isso não vai ser para sempre. Em um determinado momento, essa curva vai descer, vai faltar alimento e ela vai subir, vai tornar-se favorável de novo e assim a natureza vai atuar. Essa linha pontilhada significa a capacidade de suporte, ou seja, a capacidade que o ambiente tem de suportar aquela quantidade de seres vivos. Entre o potencial biótico e a curva de crescimento real é a resistência ambiental. A gente diz que essa curva do potencial biótico ela é exponencial. Por quê? Porque ela tende a crescer de 2, 4, 8, 16, caso não houvesse a capacidade de suporte. Bem, pessoal, eu fico por aqui. Espero que vocês tenham gostado e bons estudos. Beijinhos, saudades!